Esse aqui. Sim, dá. Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, nessa noite, Jesus, que a sua graça, a sua misericórdia, o teu grande e infinito amor para conosco, assim se manifesta nessa noite. Essa palavra de Deus, ela operando quem pode pedir, mas ela virá para de graça. Que nessa noite a sua presença se manifeste nesse lugar e conduza o teu servo até o teu poder. E só todos aqueles que estão nos ouvindo, aquele que está, que a mão de Deus Todo-Poderoso abençoe a todos e confirme nessa noite a sua vontade e teu querer. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre a rejeição. Aleluia, Jesus. Gênesis 37, do versículo 8 ao 11. E responderam os seus irmãos: deveras tu reinar sobre nós? Ou deves tu ter domínio sobre nós? E aborreceram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. O ódio que os irmãos de José exibiram por ele representa aos dos judeus na época de Cristo. Ele veio para os seus não o receberam. Jó 1:11. Não havia nele parecer nem formosura. Isaías 53:2. Aos olhos deles, não o aceitaram como filho de Deus e nem como rei de Israel, e o odiaram. E sonhou José ainda mais outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: eis que sonhei ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam para mim. Em sentido profético, isso descreve a segunda vinda, quando todos da tribo de Israel prostrarão aos pés de Cristo. Zacarias 12:10. E quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o seu pai repreendeu, dizendo: que sonho é este que sonhaste? Teremos porventura que vi eu, tua mãe e teus irmãos nos inclinar perante ti em terra? Teremos porventura que fazer isso? Exatamente o que fizeram depois que José veio a ser o vice-rei do Egito. E exatamente o que Israel também fará na alegre vindoura de Cristo. Seus irmãos, pois, muito o invejaram. Seu pai, porém, guardava essas coisas em seu coração. Embora Jacó tenha repreendido José, ainda assim o patriarca se deu conta de que havia algo mais significativo do que um simples sonho. A personalidade de Jesus, a linhagem de Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez, Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esmon, Esmon gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nação, Nação gerou Salmo, Salmo gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A linhagem de Jesus é a mais improvável. Ela é muito improvável. Ela é bastante improvável. Isso mostra que Deus faz tudo certo. Nós aqui muitas vezes não sabemos. Nós não sabemos muitas vezes. Muitas vezes nós não sabemos. A linhagem do Mestre nos traz a esperança de que o Criador pode começar novas histórias. Ele pode pegar uma família que não é perfeita e que todos os paradigmas das ciências tentam determinar um fim, e todo homem pode ser transformado quando a vida divina entra em contato com a vida humana. Aleluia, Santo Deus. Não herdamos somente nomes ou sobrenomes ou características físicas,
Nossa mente também nasce com um arquivo mental instalados anteriormente dos nossos pais. Por isso temos muitas frases dos nossos pais. Quando decidimos nos aprofundar e nos basear na palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, porque essa não cai, essa não forja, essa ela é eterna, e ainda que os montes se estremam, ela se cumprirá. A genealogia de Jesus, ele é perfeito. Ele pega o que não é para formar, para dizer que não somos nós, mas é Ele que faz. É Ele que faz todas essas coisas. Personalidade é um conjunto de condutas, emoções e pensamentos e cogitações que determinam o padrão comportamental de um indivíduo. É possível simplificar esse conceito na compreensão. Ela é formada por questões genéticas, ambientais, culturais, que é o resultado de uma soma de temperamento com caráter. Então, dentro de uma família você pode ter 5, 10, 15 pessoas. Elas não vão ser iguais. Nem de temperamento e nem de caráter. Você já se perguntou por que você não consegue mudar o seu temperamento? A resposta é que ela tem a maior carga hereditária do que dos seus pais, mais do que você imagina. Herdamos. Mas com Jesus tudo isso pode mudar. Eu posso ser diferente. Eu posso, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ter domínio próprio e não demônio próprio. E nós somos mutáveis. Enquanto nós estamos vivendo, nós podemos mudar. A diferença é se eu quero mudar ou se eu não quero mudar. Se eu quero ouvir, se eu não quero ouvir. Porque dar ouvidos é continuar. Não dar ouvidos é ignorar. Então, ou você impulsiona a mudar, ou você se inibe para não fazer. Quando você também não faz, é uma ação que você deixou de fazer, que amanhã vai ter uma outra consequência. A personalidade, ela pode ser modificada no decurso da vida. Ela não é imutável. Ela não está isenta de receber intervenções. Então eu posso mudar se eu decidir mudar. Deus fez tudo tão perfeito que eu não posso salvar você, você não pode me salvar. Eu não posso melhorar você, você não pode melhorar. Se você realmente não quiser. Por isso que é importante querer. Progressivamente, você pode se tornar uma pessoa estruturada. Fazendo o quê? Revendo valores. Revendo o que realmente é importante. Vou morrer assim? E não quero. E pouco me importa com o que as pessoas estão sentindo. Pouco me importa o que as pessoas estão querendo. E pouco me importa como as pessoas estão. É um modo de você viver. É o correto? Está dentro da palavra? Por que quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele falou: você precisa nascer de novo? Ele disse: como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não vai. Mas nós podemos nascer em Cristo como nova criatura, nova visão, tudo novo, se assim quisermos. Então, em geral, os grandes tijolos que constroem são assentados na infância e na adolescência. Esse é o motivo de precisarmos zelarmos e olharmos para dentro de nós. Porque Jesus, ele era tão maravilhoso que ele perguntava: o que queres que eu te faça? Parecia óbvio ser curado, parecia óbvio que era enxergar, mas não era tão óbvio assim, porque quando eu começo a enxergar, eu começo a ter responsabilidades. Quando eu começo a andar, eu começo a ter responsabilidades. Então, realmente eu quero ser curado?
Sou eu que digo. Você pode mudar se realmente você quer mudar. E aí, quem é você? Como você se define? Como você se define? E aqui eu peguei 12 temperamentos. Obsessivo, que é aquele rígido, organizado, perfeccionista, exigente, lida mal com erros e dúvidas. Todo mundo está errado, só ele está certo. O eudímoco, instável, previsível, equilibrado, com boa posição em geral, sente-se bem consigo mesmo. O hipertímico, sempre de bom humor, confiante, adora novidades, vai atrás do que deseja, até conquistar e tem forte tendência à liderança. O ciclotímico, humor imprevisível, instável, altos e baixos, muda rapidamente ou de maneira desproporcional a fatos. Tem o disfórico, tende a ficar tenso, ansioso, irritado e agitado ao mesmo tempo. Volátil, dispersivo, inquieto, desligado, desorganizado, precipitado, muda de interesse rapidamente e tem dificuldades em concluir tarefas. O depressivo, com tendência à tristeza e melancolia, vê pouca graça nas coisas, tende a desvalorizar e não gosta de mudança, prefere ouvir e falar. Aquele fica, ó vida, ó céus, ó azar. Volátil, dispersivo, inquieto, desligado, desorganizado, precipitado, muda de interesse rapidamente. Ansioso, preocupado, cuidadoso, inseguro, apreensivo e não se arrisca. Apático, lento, desligado, desatento, não conclui o que começa. Irritável, sincero, direto, irritadiço, explosivo e desconfiado. Desinibido, inquieto, espontâneo, distraído, deixa as coisas para a última hora. E o eufórico, que é expansivo, falante, impulsivo, exagerado, intenso e não gosta de regra nem rotina. Essas são algumas dos temperamentos. O temperamento é somado ao caráter. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Aleluia, Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, lhes suplico, por favor, pela compaixão de Deus, que tudo é dado ao crente, não por algum mérito da parte do crente, mas estritamente por causa da misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. A palavra sacrifício fala do sacrifício de Cristo. Isso significa que não podemos fazer o que o Espírito Santo exige, a menos que a nossa fé não seja colocada estritamente em Cristo, que então dá liberdade de ação ao Espírito Santo para realizar essa grande obra na nossa vida. Santo, o que só o Espírito Santo pode fazer, é agradável a Deus. Quer dizer que um corpo físico santo, ou seja, templo, é tudo que Ele aceita. Que o vosso culto racional, se olharmos para Cristo e para a cruz, de outro modo é impossível. A cruz nos leva a Cristo. Se Cristo não for o seu Salvador, Ele não é outra coisa na sua vida. É o sacrifício na cruz do Calvário. É o que nos torna filhos, herdeiros e co-herdeiros de uma herança. A palavra do Senhor diz que não chameis mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu patrão vai fazer, mas filhos, porque o filho sabe o que o pai vai fazer. Não vos conformeis com este mundo, os costumes do mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Devemos começar a pensar espiritualmente, que se refere ao fato de tudo que é nos dado pela cruz é obtido pela fé e não pelas obras. Para que experimenteis qual seja a boa,
colocado à prova e descobrindo que está dentro das especificações estabelecidas, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala que o Espírito Santo de Deus está tentando fazer na nossa vida e que só pode ser feito se fizermos sempre da cruz, pela cruz, pela obediência e pela fé. Fé. Ao longo dos anos temos resiliência, e é o que os nossos pais e avós tinham para lidar com as dificuldades que hoje temos. E temos muitas dificuldades hoje. Muitas dificuldades nós temos hoje. Para a psicanálise, a genealogia também importa. O convívio, sobretudo com os pais, durante a primeira e a segunda infância, gera marcas que podem ser determinadas para a resiliência, para a capacidade de lidar com o outro, para a autoestima, para a segurança e para as múltiplas outras dinâmicas emocionais. Você também é construtor da sua personalidade. Se eu tenho uma personalidade forte, essa personalidade forte, ela incomoda a mim, ela incomoda o meu redor, eu posso melhorar? Posso, se eu quiser. Se eu não quiser, eu não posso. O ser humano nasce bom, mas a sociedade corrompe. Com o conhecimento atual sobre genética, o comportamento, sabemos que a expressão cunhada por ele é totalmente verdadeira. Nasce um comportamento condicionado pela genética, e dessa forma, como cristãos, sabemos que o homem nasce contaminado pela semente do pecado. Gênesis 6. Sendo propenso já nasce consequência do pecado, o que só com o decorrer do tempo piora. Gênesis 6. A maldade da humanidade. E aconteceu quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. E lhe nasceram filhas. O acontecimento neste capítulo provavelmente começara aproximadamente durante a época de Enoque, que foi cerca de 1000 anos antes do dilúvio. Houve sem dúvida alguns milhares de pessoas povoando a face da terra neste momento. O versículo 1 não tem a intenção de sugerir que o nascimento das meninas superou em número dos meninos, mas que a intenção de preparar a descrição de que está prestes a se dizer. Vendo os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus, descrito aqui, se refere aos anjos caídos, que tinham se colocado a favor de Lúcifer e encabeçou uma revolta contra Deus durante o período na eternidade passada, para poder corromper a linhagem humana, da qual o Messias viria em última instância. Eles tentaram corromper essa linhagem, casando-se com as filhas dos homens, o que produziram uma raça bastarda, por assim dizer, da qual pelo menos alguns eram gigantes. De forma alguma todos os resultaram dessa união foram contaminados. O termo filhos de Deus no Antigo Testamento, a menos como se utiliza aqui, não é usado nunca para se referir a seres humanos. Sempre é usado para referir-se aos anjos, sejam justos ou caídos. João 1, 6. Em curta epístola, Judas menciona esses anjos. Ele disse que não guardaram sua dignidade, mas deixaram sua habitação. Então ele diz qual foi o pecado deles: tinha seguido a carne estranha. Refere-se a isso. Judas também disse a Deus:
reservou-os em escuridão, encerrando nas prisões eternas até o julgamento do grande dia. A queda. Pela mulher veio a queda, pela mulher veio a salvação. Mas quantos querem de verdade a salvação que só há em Cristo Jesus? A libertação, a mudança, só há em Jesus. Jesus sempre quis mudar a nossa história. Ele não quer só fazer um milagre, Ele quer mudar tudo o que você é. O que você quer? João 1,12. Você quer? João 1,12. Aleluia, Jesus. Mas a todos quanto receberam, alguns o receberam e outros ainda não receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Constitui uma promessa muito importante na palavra de Deus aos que creem no seu nome. Só a fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz pode tornar uma pessoa filho ou filha de Deus. Oh, aleluia, Jesus. E depois o batismo, o reconhecimento do arrependimento do pecado, Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida e remidor, que nos dá o direito de comermos do pão e bebermos do sangue de Cristo, porque a palavra de Deus que diz que não há vida em nós mesmos. A vida que nós temos, ela está em Cristo. Não existe outra forma de vida. A genealogia de Jesus nos traz esperança. Não há nada em sua história de vida que o Senhor não possa transformar. Esse olhar de Jesus a Raabe, a prostituta, a mulher do fluxo de sangue, a Maria Madalena com 7 demônios, a mulher do poço com 6 maridos e nenhum. Esse olhar de Jesus, ele respeitava, ele olhava para dentro da mulher e ele via algo que ninguém via, esse olhar de amor. E você tem uma nova história. E o que você está fazendo? Para onde você está indo? O que falar de Davi? Seu adultério seguido de homicídio, até pecados abomináveis. Se verdadeiramente nos arrependemos, Ele nos absolve. Mas lembre-se, perdão não anula consequências do que plantamos, mas nos permite plantar novas sementes em Deus, para que Jesus possa modificar a nossa herança espiritual, da maldita para a bendita. Bendita de Deus. Isso só Deus pode fazer. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há aquilo que Ele não possa modificar. Não há o que Ele não possa. Um olhar atento. Não importa como é a sua família hoje, Deus pode exercer graça e usá-la para cumprir os seus propósitos. Entretanto, um olhar atento sobre a linhagem de Cristo, novamente, nos traz a verdadeira libertação. Ao realizar seus propósitos, Deus atua em pessoas com histórico familiar pecaminoso, idólatra ou até envolto com práticas espirituais ilícitas. O rei Roboão governou Judá com muita violência. Acás queimou os próprios filhos e executou o profeta Isaías. Manassés foi feiticeiro e se envolveu em ocultismo, revelando-se um dos piores reis da história de Israel. Todos estão na genealogia de Jesus. Deus reconstrói histórias espirituais. O poder de Deus é capaz de cumprir seus propósitos, mesmo em meio a genealogias espirituais corrompidas. São escolhas que eu faço: seguir ou não seguir, ir ou não ir, fazer ou não fazer. Sou eu que escolho o que eu quero. Aleluia, Jesus. Contudo, aos que receberam, João 1, 12, 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deram o direito de se tornarem filhos de Deus,
os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Gálatas 3, versículo 13. E em Cristo, um novo nascimento acontece. A nossa identidade é transformada. Nos tornamos filhos de Deus e as maldições são quebradas. Nascemos de novo, não biologicamente, mas não de obra também humana, mas de obra de Deus. O velho eu tem que morrer para o novo eu de Deus nascer. A minha carne precisa morrer para que o meu espírito esteja forte em Cristo. Não dá para os dois estarem fortes. Não dá. Ou eu estou na carne, ou eu estou no Espírito. Jesus mudou a história de muitas pessoas. E porque você não precisa ser refém de histórico de vidas passadas. Além disso, nos provoca a olhar de frente e a abandonarmos o que ficou para trás. Precisamos entregar para Jesus as nossas dores, as nossas doenças, os nossos medos, as nossas falhas. Precisamos entregar para Jesus as nossas dores. Precisamos entregar, precisamos reconhecer que precisamos mudar. Precisamos ouvir. Nunca se teve tantas tecnologias hoje em dia e nunca se teve tão só dentro de casa. Porque muitas vezes você não acha diálogo, você não acha companheirismo, você não acha ajuda, você não acha um amigo. Quem está dentro da sua casa tem que ser seu amigo, tem que te ouvir, você tem que ouvir. É uma recíproca. Jesus mandava de dois, porque sabia que um vai cansar. Ele sabia que um no meio do caminho poderia desistir. Ele sabia que um no meio do caminho poderia cair e o outro estava ali para ajudar. Jesus, vamos olhar, vamos olhar. Ele é o próprio amor. O próprio amor é Jesus. Precisamos dele. Não somos nada sem ele. Ele é o viver, ele é o respirar, ele é o alimento, ele é o sustento, ele é a vida. Nós não temos vida em nós mesmos. Não temos. Quando Jesus disse: deixe os mortos enterrar os seus mortos, é morto espiritualmente. Vamos olhar para isso. Cristo inaugurou uma nova era, na qual antepassados e históricos de vida passados não significa nada se eu me levanto e digo: hoje eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje eu quero ser de Cristo. Hoje eu sou dele e ele é meu. Jesus pode reconstruir sua família e proporcionar um novo tempo, independente de onde você tenha nascido e qual seja a sua história. Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Escolha o melhor caminho. Escolha o melhor caminho. Esconder problemas dentro de você, fingindo que ele existe, não mudará nada em sua vida. Somente lançando em Deus para Jesus te curar, eles vão para a luz de Cristo e ele te cura. Te sara, te liberta de você mesmo e dos julgos desiguais do mundo e das pessoas. Mateus 15, 29 e 31. Mateus 15.
creia que somente Ele pode fazer, porque só Ele faz. Creia que não importa o seu passado, o que importa é o seu presente. O que importa é o que você quer ser hoje, diante do Senhor, e não aquilo que os outros querem. Glória a Deus, aleluia. Creia que Deus pode escrever uma nova história na sua vida e quebrar todas as maldições, tudo aquilo que foi lançado, tudo aquilo que não provém de Deus. Porque o homem fala muito, a palavra de Deus diz que o homem fala do que o coração está cheio. E você vai encontrar muitas pessoas com o coração cheio de coisas ruins, prontos para poder jogar e dizer que não foi Deus. Deus humilha. Deus, ele tem um particular com você, e nesse particular com você, Ele fala com você. Se for para te humilhar, Ele vai te humilhar em você e Ele, e não em público. A humilhação que vem em público, ela vem do homem, ela vem da carne, ela não vem do Senhor. Porque o Senhor, Ele edifica, Ele transforma. Ele é o único que tem o poder de pegar a sujeira humana, a imundície, e transformar, e limpar, e amar. Mas ninguém tem esse poder. Mas Ele tem. Em Mateus 15, versículo 29, Jesus cura os doentes. E partindo Jesus dali, chegou junto ao mar da Galileia, subindo ao monte, assentou-se, provavelmente do lado nordeste do mar da Galileia. E veio ter com ele grande multidão, talvez vários milhões de pessoas, que traziam com ele coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos doentes. Se puseram aos pés de Jesus e eles o curou. O Senhor, Ele tem prazer em nos curar. Ele tem prazer em restaurar, Ele tem prazer em limpar, Ele tem prazer em fazer. Ele não é como o homem ou a mulher que dá trabalho, que fica cansado. Não, Ele tem prazer em ser curado. Quando verdadeiramente nós pegamos as nossas chagas e falamos: Senhor, não vou conseguir, eu não vou chegar, eu não vou andar. Senhor, eu tenho isso aqui está demais. Senhor, está doendo. Em Jesus, Ele conhece as nossas dores. Em Jesus, Ele conhece as nossas fraquezas. Na cruz, Ele sabe quando a gente sangra. Ele sabe quando nós estamos maus. Negar que está mal, você vai estar negando para você. Ele diz: lança a mim toda a tua ansiedade. Joga em mim. Pega a tua cruz e me siga. Apresenta-se diante de mim. Nós que muitas vezes achamos que somos super-homens e mulheres maravilhas, nós que muitas vezes achamos que vamos surpreender a Deus, nós não surpreendemos a Deus. Deus já nos conhece. Você se conhece. É sobre você e Deus, não é sobre o outro. É sobre quem você quer ser com Deus. É sobre onde você quer chegar com o Senhor. Lembra do improvável? Lembra da genealogia de Jesus? Lembra? Lembra que Raabe estava lá? Lembra? Você pode mudar seus pensamentos. Você pode mudar as suas atitudes. Basta queira mudar. Rompa com os paradigmas hereditários. Rompa com o mundo. Faça aliança com Deus, com as coisas de Deus. Em Mateus 16, Jesus repreende os fariseus. Chegando os fariseus e saduceus, mostra a união desses dois grupos, que eram normalmente antagônicos entre si, para o tentarem, pedirem que lhe mostrasse um sinal, um grande sinal. Queriam ele que fizesse cair fogo do céu, como fez Elias, porém não aceitaram a recente alimentação de milhares, com 7 pães e poucos peixes. Mas ele respondeu, disse: sua resposta. E eles revelam a hostilidade do coração natural.
Quando é chegada a tarde, dizeis: haverás bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e os sinais do tempo, e não conheceis o que é de Deus? A palavra de Deus diz: venha à minha casa, examine as minhas escrituras, porque eu dela me testifico. A palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela cumpre, ela é limpa, ela nos lava, ela nos dá vida, ela nos sustenta, ela é vida. Não há vida fora da palavra de Deus, não há vida fora de Cristo. Por mais que pareça que está vivo e está morto, vai tombar. A gente só não sabe quando, mas vai tombar. Vai tombar. Sem Cristo não há vida. Por isso que ele fala na ceia: examine você a si mesmo, toma da ceia, come do pão, bebe do vinho. Por quê? Porque nós não temos vida em nós. Não existe vida em nós sem Cristo, pela remissão dos pecados do batismo. Não tem vida. Então, se eu não como, eu estou sem vida. E eu vou o quê? Eu vou tombar. Eu só não sei se eu vou tombar amanhã, se eu vou tombar hoje, mas é certo que tomba. Não há vida fora de Jesus. A palavra de Deus diz que é aquele que trabalha do suor, de nada adianta se não for e não estiver ligado à videira viva, que é Cristo. É em vão se guarda a casa, é em vão se trabalha, é em vão se come o pão das dores. Sem Cristo não há vida, não existe vida. Creia que Deus, Ele pode fazer o melhor. Mude, dá tempo. Nós ainda temos tempo de mudar enquanto estamos respirando. Salvação vem enquanto estamos vivos. Remissão vem enquanto estamos vivos. Consertar vem enquanto estamos vivos. Depois de mortos, ninguém pode decidir nada por nós. Acredite que com a cura vem responsabilidade. Escolha o melhor caminho. Não esconda nada dentro de você. Não finja que não está acontecendo nada quando estiver acontecendo. Lance a Jesus as suas chagas, as suas dores, as suas feridas. Lance nele. Lance nele, que ele tem cuidado de nós. Lance. Deus pode mudar a sua vida e a minha vida. Somente lançamos para que Jesus venha nos curar, trazer à luz aquilo que está na escuridão. Com a cura vem a responsabilidade. Se eu não andava, você não andará mais com os olhos dos outros, com as pernas dos outros. Não deitará na cama do outro, não mais se sustentará com o suor do outro, mas não culpará o outro por sua falta de fortuna ou sorte. Não sugará mais o outro, não tirará mais a vida, nem a saúde mental, nem a física do outro. Será você e Deus, e um novo começo. Porque só quem pode dar pra gente um novo começo é Deus. O homem, ele dá migalhas, o homem, ele dá resto, mas Deus dá o melhor. Um novo homem, uma nova mulher, se verdadeiramente você quiser. Reflita sobre o que você quer. Reflita sobre você, sobre busca, sobre relacionamento, sobre mudança. Você, Deus e mais ninguém. Você, Deus e mais ninguém. A salvação vem por Ele, a vida vem por Ele, tudo vem por Ele. E eu só posso ter tudo isso se eu tiver Ele. Então, creia, porque a oportunidade que a gente tem, ela é única, mas ela pode ser também a última. Quando nós vemos as notícias, era tão lindo, tinha tanto futuro, mas se foi.
Não existe plano que Deus esteja dentro que se foi. Mas os planos que Deus não está dentro, o inimigo pode ceifar a vida em um piscar de olhos e simplesmente a oportunidade passar. Nós não podemos deixar essa tão maravilhosa oportunidade de Cristo nas nossas vidas. Ele é o único Senhor, o único Redentor, Salvador. Sem a cruz, nós não estaríamos aqui. Sem a cruz de Jesus, nós não estaríamos aqui. E nós não estaríamos de pé. Ele é a vida. E se você tiver Ele você tem vida. Então pense, reflita. Coma do pão e beba do cálice, para que você tenha vida em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por esta rica oportunidade. Obrigada, Pai, por sermos teus filhos, Senhor. Não ser chamados mais de servos, mas de filhos. E de podermos te chamarmos de Pai, Senhor. Por tão maravilhosa graça, por tão maravilhoso amor. Por essa remissão, por esse amor incondicional. Por esta vida, Senhor, que nós temos, porque Tu nos dá. Porque ela vem de Ti, Senhor. Porque nos confessamos, Senhor, meu Deus, como nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas, remidor dos nossos pecados, sustentador do nosso viver. Saramás, Tu és Senhor da nossa vida, Papai. Tu és o Deus único e verdadeiro, fiel. Oh, Deus de maravilha, Deus de glória. Ainda que possam matar a carne, eles não podem matar o Espírito, porque esse volta para Ti, porque somos Teu, porque declaramos a Ti, Senhor, que somos propriedade particular do Teu reino, um reino que não pode ser destruído, um reino que é fiel e eterno, e um reino de eternidade em Ti, Senhor, somente em Ti, meu Deus. E graças te damos, Senhor, glórias te damos, meu Pai. Sustenta-nos, Senhor, nos leva, Senhor, para uma semana abençoada, Pai. Uma semana, Senhor, meu Deus amado, de bênçãos. Uma semana, Senhor, onde o Senhor esteja à frente, guerreando conosco, nos dando vitória, nos sustentando, Senhor. Oh, Deus de glória, poder e maravilha, nos sustentando com o Teu poder, Senhor, e com o Teu